Mas nós estávamos dizendo que a mensagem da ressurreição é uma mensagem tão espantosa, a real pedra fundamental da salvação cristã, de onde nós temos que construir a nossa fé cristã, porque sem ressurreição, então nós não temos esperança. Se fosse só para essa vida que fôssemos nascidos de novo, então nós seríamos o povo mais digno de piedade. Então a ressurreição também é a recompensa que você recebe. Vocês sabem muito bem, se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, que nós lemos várias vezes, eu vou ler novamente, você vê o que acontece com os santos na grande tribulação. Apocalipse 6, do 9 ao 11, ele diz: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás os habitantes da terra? Nós já dissemos claramente para vocês que esta frase, os habitantes da terra, se refere aos rebeldes. E vingarás o nosso sangue. Então ele diz, então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles foram. Então a ressurreição é tão poderosa quando você segue no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Você vê estes santos que haviam sido mortos, dos quais nós acabamos de falar, você os vê aqui no versículo 4 agora, Apocalipse 20, de 4 a 6, ele diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Lembre-se que eles foram mortos lá. Eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram, veja essa ressurreição. Eles ressuscitaram, veja a ressurreição, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a ressurreição torna-se a recompensa. É a recompensa que o Senhor traz para vocês quando vocês são fiéis e perseguidos, para poder corrigir o mal que foi feito contra você nesta terra, para poder te pagar, te recompensar, corrigir o mal que foi feito contra você quando você foi abusado, perseguido, você foi torturado pelo mundo impiedoso, o sofrimento que você passou, agora você é recompensado pela ressurreição. Então a ressurreição significa tanto, a ressurreição de Cristo significa tanto para a igreja. Então isto significa, a mensagem é que nós temos que viver a nossa vida focando na ressurreição e nos eventos ao redor dela. Se o arrebatamento acontecer antes de você morrer, então este é o momento quando os santos que morreram antes serão ressuscitados. Mas aqueles que estão vivos também serão trasladados ao redor desta ressurreição aqui. Então vocês têm que viver a sua vida focados no céu. Então a ressurreição de Cristo é uma lição tão poderosa para a igreja, porque ela nos ensina que Satanás não tem autoridade sobre você, porque Jesus triunfou sobre ele. Mesmo que se você morrer hoje, o Senhor vai te ressuscitar. Isto te diz que Satanás não tem mais autoridade. A autoridade dele foi removida, foi totalmente removida. É por isso que você vê no livro de Romanos, se tivermos tempo, Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, a partir do versículo 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39, ele diz o seguinte... Novamente. Vamos ler do 31, porque é muito grande. A partir do 31, mas para não ficar muito longo, nós vamos ler o 38 e o 39. Ele diz, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui ele anulou a morte com a ressurreição. Ele diz que nem mesmo a morte pode te separar do amor de Cristo, o amor de Deus que ele colocou em Cristo, quando ele prometeu naquele dia que vocês serão glorificados e entrarão no estado eterno na Nova Jerusalém com ele. Então a ressurreição torna-se esta prova que o diabo não tem poder, que até mesmo Satanás, até mesmo a morte que vem, não podem prevalecer sobre o amor de Deus e as promessas de Deus. A ressurreição é esta prova de que ninguém pode tirar o amor de Deus de você. Se você é um cristão fiel e santo, você tem que ser fiel e santo. Então, Jesus é o poderoso Filho de Deus. É isto que nós vemos na ressurreição, porque a morte não foi capaz de detê-lo. Ele é poderosamente agora exibido diante dos olhos dos homens através da sua ressurreição, como o poderoso Filho de Deus, o qual a morte não pode agarrar. E esta é a nossa esperança, povo abençoado. Isto se torna a nossa esperança. Se você ver o livro de Mateus 27, do 50 a 51, o véu rasgou e admitiu a igreja. Se você olhar Romanos 1, versículo 4, muito claramente ele vem para dizer o seguinte, para dizer, aquele, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor e abençoado Salvador. E ele diz que a ressurreição é esta prova de que Jesus Cristo, de fato, ele é o Filho de Deus. Se você estava procurando esta prova, você não nasceu de novo, está bem aqui. E não há nenhuma outra religião nesta terra onde o líder espiritual deles profetiza que ele vai morrer e que ele iria ressuscitar, e então acontece? Nunca. Somente Jesus. E isto faz de Jesus o provado, único Filho vivo do Deus vivo. Então a ressurreição significa tudo. Para nós, povo abençoado, para nós como igreja, a ressurreição de Cristo é tudo. E a ressurreição de Cristo é essencialmente esta que instrui. Ela instrui a nossa vida como cristãos, como nós devemos viver. A ressurreição de Cristo é ela que instrui como nós devemos viver como cristãos. Você pode imaginar? Porque ele diz no livro de Atos, capítulo 26, versículo 23. Ele diz que o Messias iria sofrer e seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E ele traria a mensagem da luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então, para nós, a mensagem da ressurreição é a única mensagem que nós temos. Eu não sei por que a igreja pós-moderna deste dia presente abandonou a mensagem da ressurreição. Isto é muito lamentável, muito, muito triste. O livro de Atos, capítulo 17, versículo 18, ele diz, um grupo de filósofos epicureus e estoicos começaram a debater com ele. Alguns deles perguntavam, o que este tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Eles disseram isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Isso é lindo, povo abençoado, que a ressurreição tornou-se o tema central da mensagem da igreja. Então a ressurreição realmente é ela que nos instrui e nos capacita a viver uma vida sacrificial. Agora nós podemos viver uma vida sacrificial. Uma vida sacrificial. Porque nós sabemos que seremos ressuscitados. Mesmo que alguém te mate pelo Evangelho, eu sei que Jesus vai me ressuscitar. Te dá poder. Eu já disse desde o princípio que os apóstolos, os discípulos eram tímidos, eles tinham medo, eles estavam trancados na sala de cima. Mas quando o Messias ressuscitou e mostrou para eles e disse, toque o buraco dos pregos, Tomé, toca, sou eu mesmo.
E quando ele subiu, eles receberam agora força. Eles receberam coragem, intrepidez, porque agora eles sabem que o rei deles foi ressuscitado. A morte não pode detê-lo. Então é isso que deve te dar também intrepidez como cristão deste dia presente. Então a minha pergunta para vocês como cristão: você também tem professado e pronunciado e declarado o Evangelho de Jesus com intrepidez devido ao fato que você está ciente de que Ele ressuscitou e você também vai ressuscitar? Então esta é a beleza da mensagem da ressurreição, povo abençoado, que o Senhor trouxe para a igreja e que instrui a nossa vida cristã. Se você olhar o livro de Lucas capítulo 6, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele diz o seguinte, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Eu lhes mostrarei. Eles são como um homem que ao construir uma casa, então ele continua falando da areia, da rocha, então ele compara os dois. Mas a ressurreição de Jesus é o que instrui a Escritura que você vê, onde em Lucas 9, 23, ele diz: tome a sua cruz em uma base diária, por causa da ressurreição. Esta é a mensagem da ressurreição. Esta é a instrução da mensagem da ressurreição de Cristo Jesus para vocês, para que vocês também agora possam viver uma vida sacrificial. Então a ressurreição de Cristo é aquela que, na verdade, ela agora instrui o tipo de vida que o cristão deve viver. Então lhes disse a todos: todo aquele que quiser ser meu discípulo tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir-me. Isto vem da ressurreição de Cristo. Isto vem da mensagem da ressurreição de Cristo. Então, isto realmente prova que há uma recompensa para os fiéis. Para nós, a ressurreição é a prova para nós de que Deus preparou uma recompensa para todos aqueles que são fiéis a Ele. E é por isso que nós a abraçamos tão fortemente no nosso coração. E a igreja deste dia presente caiu. Aleijados não estão andando naquelas igrejas. Nenhum olho cego enxergou. Somente aqui os aleijados estão andando em massa, cegos. A visitação, a nuvem de Deus, o céu comandado e a chuva derrama instantaneamente em menos de um segundo. Até mesmo o tradutor ainda não tinha acabado de traduzir e a chuva caiu. A grande chuva que caiu aqui atrás de mim. Somente aqui as visitações estão sendo derramadas. Mas lá fora, a igreja negligenciou a mensagem da ressurreição, a mensagem da cruz, da crucificação de Cristo e da ressurreição de Cristo. E por causa disso, eles perderam a mensagem do poder. Eles estão pregando uma mensagem que não tem poder. Isso é sério. Então, ao terminar, eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que a ressurreição é verdadeiramente a maior promessa que o Senhor deu para a igreja. Não há uma promessa maior que o Senhor deu para a igreja. A mensagem da ressurreição é a maior promessa que Deus já deu para a igreja. Se você ler no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 10, ele diz: então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Quando Jesus disse para eles: não temam, vão dizer aos meus irmãos para irem para a Galileia, lá eles me verão. Muito poderoso. E eles o viram. E ele diz: este agora são os primeiros frutos dentre os mortos. Ele é o precursor que foi e abriu caminho para todas as pessoas serem ressuscitados. Todos os que amam a Jesus são nascidos de novo e são santos. Então, a ressurreição, para terminar, povo abençoado, essencialmente nos ensina a ser focado no celestial em nossa vida, para que possamos acumular tesouros no céu, como nós vemos em Mateus 6, do 19 ao 24,
Senhor, para que acumulemos tesouros no céu e não na terra, para que sejamos focados no céu, como nós vemos em Colossenses capítulo 3, que os nossos corações e mentes estejam focados em Jesus, onde Ele está no reino do céu, assentado à mão direita de Deus. E a ressurreição nos ensina tão claramente, como você pode ver, que nós e vocês, como santos, podem perseverar e ignorar esta vida presente, os sofrimentos desta vida presente. O Senhor agora usa a ressurreição para instruir como você deve viver. Isso é muito poderoso, porque Ele é ressurreto agora. E agora que Ele ressuscitou, agora você também pode viver uma vida sacrificial. Nós vemos no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte... 1 Pedro 4:13, ele diz o seguinte, ele diz, mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que vocês possam se exultar quando a glória dele for revelada. Então a ressurreição de Cristo é o que instrui como nós devemos viver agora, e ensina a igreja e nos ensina agora a perseverar, porque agora há uma recompensa, que Deus vai ter certeza que o seu trabalho não seja em vão. É uma mensagem muito importante. Você fica pensando como que essa geração entendeu errado e os pastores jogaram fora a mensagem da ressurreição e começaram a ensinar uma mensagem vazia de vaidade, chamada prosperidade. E a ressurreição de Cristo também nos ensina que este mundo não é o nosso lar. Que o mundo não é o nosso lar e nos ensina, portanto, a planejar para a vida depois daqui, para planejar para a vida depois desta vida. E então, isto é sério. A ressurreição é a nossa salvação. Agora vocês podem ver, é a pedra fundamental, o fundamento da nossa salvação e ao cumprimento das Escrituras. Isto significa que Deus vai te ressuscitar também. Deus vai te ressuscitar como Ele prometeu. E para nós, a ressurreição é tão chave quando Jesus ressuscitou, porque tornou-se esse teste de conformidade, a confirmação, tornou-se a justificativa de Cristo Jesus como Deus, que a morte não pôde segurá-los. Então, com estas palavras, povo abençoado, eu quero deixá-los agora, que o Senhor veio muito claramente que esta visão de 4 de março do ano de 2022, por volta das 2h47 da manhã, quando ele disse, eles despertarão alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eternos. Isso é muito sério, povo abençoado. Assim como vocês viram agora, que a ressurreição de Cristo é tudo a respeito da nossa fé cristã. Se tem alguém que quer receber o Senhor, repita, diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e me aparto do pecado e eu te recebo no meu coração como meu Senhor e abençoado Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a autoridade e o poder da tua ressurreição no meu coração e na minha vida, para que eu possa viver focado no céu, focado em cima, até que aquele dia venha quando eu possa ser santo e justo, para que a promessa da ressurreição no meu coração possa me fazer rejeitar o pecado e a corrupção moral deste mundo. E que a promessa da ressurreição, que tu te tornaste o primogênito dentre os mortos, possa me fazer viver uma vida justa e uma vida santa nesta era, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Amém. Que o Senhor os abençoe e o Messias está vindo. Lembrem-se que eu vi a vinda do Messias. E será um tremendo dia de ranger de dentes para aqueles que não ouvirem estas palavras, esta voz e falharem em entrar. Que o Senhor os abençoe, que a sua sabedoria não fale neste assunto. Nós estamos falando a respeito da eternidade. Quando o arrebatamento acontecer, terá acabado. Será totalmente irreversível e irremediável. Que o Senhor os abençoe. Toda Rabá.